A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 8 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Segundo Diário de Viagem. Eita glória! Pode se preparar, viu, povo? Hoje vamos estudar o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo e sua comitiva na segunda viagem missionária. E já vai se preparando, viu? Porque aqui o alimento é forte. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, no final desse vídeo, vou realizar uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. Mas também, se quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Assim, você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Aqui você pode perguntar: quem foi com o apóstolo Paulo nessa segunda viagem missionária? Pergunte também: essa segunda viagem missionária foi direcionada para onde? Qual continente? Ei, Jesus! Pergunte: quem pode citar uma cidade, um local onde o apóstolo Paulo pregou o evangelho? Pergunte também qual o nome do parceiro do apóstolo Paulo que ficou preso com ele. E depois questione o que foi que eles fizeram na prisão. Eita glória! Você está entendendo? Com essas perguntas, você vai conseguir verificar o grau de entendimento, de conhecimento. Mas preste atenção também. Você que é professor, não pode ficar perguntando e respondendo. As respostas precisam sair dos seus alunos. Você pergunta, sua turma responde. E, por exemplo, se sua turma for tímida, não tiver o hábito de responder, nesse primeiro momento não responda. Deixa a turma na curiosidade. Mas tem professor por aí que quer porque quer mostrar que ele tem conhecimento, que ele sabe. Não é o momento. Tenho dito, dê vez e voz aos seus alunos. Pergunte, não responda nada, deixa o pessoal participar da sua aula, tá bom? Segue a nossa dica. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos, capítulo 16, versículo 19 ao 34. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Eu tenho dito, vamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo de destaque, onde está escrito: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Vou fazer aqui uma pergunta, viu? A quem foi dito este versículo? Deixa aqui nos comentários, quero saber. A quem foi dito esse versículo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas aqui está uma explicação clara, o que é necessário para a pessoa ser salva. Precisa crer em Cristo e aceitá-lo como o único suficiente Salvador. Só que esse aceitar é de uma forma verdadeira, de uma forma com compromisso, com responsabilidade. Aquele que crê e aceita Cristo, a sua vida será mudada e transformada. Não tem como aceitar a Cristo, crer em Cristo e continuar tendo a vida no pecado. Por isso, quem já aceitou a Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária. E você já sabe, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quinta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador, materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já fica à vontade para baixar e compartilhar com a sua turma, eles vão gostar. Agora vamos para a nossa introdução ou hora de aprender. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foi abençoada e produtiva.
Apesar dos contratempos e das mudanças de plano que ocorreram pelo percurso, o que parecia um desvio se tornou um caminho de vitórias. Nesta lição estudaremos as paradas nos quais o apóstolo dedicou mais tempo. Veja só, na primeira viagem missionária que nós já estudamos aqui, Paulo ficou naquela região chamada da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Aqui agora, na segunda viagem missionária, foi quando o Espírito Santo de Deus direcionou o apóstolo Paulo a estar pregando a palavra lá na Europa. E lá, grande foi a pregação, grande foi o percurso, grande também as dificuldades. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas tiveram suas vidas mudadas, mas não foi fácil pregar não. Paulo sofreu, foi preso, caluniado, chicoteado. Meu Deus, grande foi a dificuldade para o apóstolo Paulo. Mas, no entanto, ele não parou de pregar. Ele não desistiu de pregar. Ele continuou pregando a palavra de Deus, mesmo diante das adversidades. E você está pregando a palavra? Ou você já parou de pregar a palavra? Ou você já desistiu de pregar a palavra? Como é que está a sua situação? Está pregando ou não está pregando? O apóstolo Paulo, mesmo preso, não parou de pregar a palavra. E você vai parar? Fica atento, crente. É Deus falando contigo. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o encontro com novas pessoas. Um destaque importante desta segunda viagem são as pessoas que Paulo foi conhecendo ao longo do trajeto. Ele tinha amor pelas almas e dedicava tempo às pessoas para que conhecessem a Jesus. Algumas pessoas que ele encontrou já serviam a Deus nas igrejas fundadas na primeira viagem. Outras se converteram com a pregação. Algumas acabariam se tornando líderes no futuro. Em Derbe e Listra, por exemplo, Paulo convidou Timóteo para seguir viagem com ele. Anos depois, o jovem Timóteo se tornou um grande líder. Veja só, a obra de Deus não se faz sozinho. Você pode ter a habilidade que tiver, o conhecimento que tiver, mas a obra de Deus não se faz sozinho. Sempre o próprio Deus vai estar direcionando pessoas para estar nos ajudando a realizar a obra dele. E aquele que estiver pensando que vai realizar sozinho está errado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Aqui estamos em unidade, em comunhão. Eu estou ensinando, você está aprendendo, daqui a pouco você vai estar ensinando, outro vai estar aprendendo, e assim por diante. A obra de Deus é feita com comunhão, com unidade. E Paulo aqui, por exemplo, pôde contemplar isso, onde muitas pessoas que aceitaram a Cristo na sua primeira viagem missionária, agora já estava lhe ajudando a pregar o evangelho, lhe ajudando nessa nova trajetória. Então, cada pessoa que vai aceitando a Jesus, a sua vida vai sendo mudada, transformada, libertos do pecado. E agora precisa se apresentar como colaborador da obra do Senhor. Ninguém tem a chamada para ser crente de banco. Aprenda isso, viu? Ninguém tem chamada de Deus para ficar no banco. Deus nos chamou para pregarmos o evangelho, para que mais pessoas possam aceitar e ter sua vida transformada. Aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo teve um encontro com Timóteo. E Timóteo foi um jovem muito importante na obra do Senhor. Após um bom período de aprendizagem, de conhecimento, de andar muito com o apóstolo Paulo e lhe ajudar bastante, o jovem Timóteo ajudou bastante o apóstolo Paulo e, posteriormente, ele vai ser o pastor de Éfeso, uma igreja difícil de lidar, mas Deus lhe deu graça, sabedoria. E Timóteo teve um grande destaque na igreja primitiva. Mas por quê? Aprendeu com o apóstolo Paulo. Outro ponto interessante, viu? Aprenda com seus pastores, com a sua liderança. Quer ser bom cristão? Aprenda com as lideranças de Deus aqui nesta terra. Mas vamos dar seguimento ao nosso primeiro tópico. Veja o seguinte parágrafo. Ela o ouviu à beira de um rio, próximo à cidade de Filipos, e se tornou uma apoiadora do ministério. Lídia hospedou os missionários em sua casa. Veja só, é interessante perceber aqui a questão de Lídia. Irmãos, Lídia era uma mulher próspera, uma mulher rica. E Paulo pregou a palavra.
ela aceitou a Jesus e tudo aquilo que ela tinha, todo o patrimônio, estava a serviço do reino de Deus. A sua casa serviu de ponto de apoio, onde os missionários sempre estavam indo, dormindo lá, se alimentando, para que o evangelho pudesse ser pregado em mais lugares. Preste atenção, toda a tua riqueza, todo o teu patrimônio tem que estar também a serviço do reino de Deus. Não estou mandando você sair aí, não estou mandando você sair dando dinheiro a ninguém. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você é, teus talentos, as tuas habilidades, as tuas finanças, tem que estar a serviço do reino de Deus. Todas as pessoas que dão com a mão direita e esconde a esquerda para que não veja, Deus dá graça, Deus abençoa cada vez mais. Já vai aprendendo todas as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos serviços, os nossos recursos precisam estar a serviço do reino de Deus. E aqui aconteceu isso. Uma mulher rica, próspera, aceitou a Jesus Cristo e se colocou à disposição. Sempre estava ajudando os missionários, dando comida, casa, para que eles pudessem dormir e seguir a viagem deles, para que o evangelho não pudesse parar. E para que o evangelho não pare, precisa de pessoas que tenham esse compromisso, essa responsabilidade de se colocar à disposição e também à disposição da sua casa, seu carro, seus recursos. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nesse momento. Mas vamos dar seguimento ao nosso primeiro tópico, no seguinte parágrafo. Jasão é outro exemplo. Ele era um colaborador de Paulo que o hospedou em Tessalônica e acabou sendo preso por isso. Em Atenas, Paulo conheceu Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e a sua esposa Damares. Eles e alguns outros creram na mensagem do Evangelho. Por meio de sua pregação, em Corinto, Paulo morou na casa do casal Priscila e Áquila e trabalhou com eles. Ou seja, nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo conheceu vários cristãos dedicados, com compromisso e responsabilidade na obra do Senhor. Te pergunta aqui agora, essa mesma pergunta você vai fazer com seus alunos. Se Paulo fosse pregar na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, no seu país, ele teria apoio na sua casa? Meu Deus! Teria apoio no seu comércio? Suas finanças estariam dispostas, suas finanças, seus recursos estariam disponíveis para a obra do Senhor? Deixa aqui nos comentários também, viu? Ei, pastor, agora o senhor apertou o juízo. Entenda, irmãos, o evangelho, a pregação do evangelho precisa de apoio. E aqui vocês viram vários personagens sendo citados que ajudaram a pregação do evangelho. Para que o evangelho de Cristo pudesse chegar a mais pessoas, foram necessários ser levantadas várias pessoas para estar ajudando, cedendo a sua casa, seus recursos, para que o evangelho não parasse de ser pregado. Te pergunto, teria apoio na sua casa? Teria apoio no seu comércio? Teria apoio nas suas redes sociais? Ei, Jesus amado, aperta o juízo do povo, irmãos. Tem pessoas que só querem ser famosos, serem ricos e esquece de fazer a obra de Deus. Mas Deus está falando contigo e vai falar também com a sua turma, viu? Aperta o juízo desses adolescentes, professor. Eita glória, já quero saber, né? E está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor quer ser membro. Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Quem quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. E para facilitar a sua vida, vou deixar aqui o nosso QR Code. Você pode escanear e assim entrar diretamente no nosso grupo de informações. Por isso, venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: A Parada em Filipos. Filipos era uma cidade importante no Império Romano. O trabalho missionário neste local foi muito abençoado, mas Paulo e sua equipe passaram por grandes dificuldades. Lucas nos conta que, aos sábados, Paulo e Silas iam para o lugar de oração. Porém, em certo dia, no caminho, uma jovem vidente começou a segui-los. Ela andava atrás deles, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Embora o que a jovem dizia fosse verdade, ela estava dominada por um espírito mau. Ela era uma escrava e as adivinhações traziam dinheiro para os seus senhores. Ou seja, ela gritava para os apóstolos, a fim de prová-los e causar confusão. Sendo assim, Paulo expulsou o espírito mau da sua vida e ela ficou livre. Professores da EBD, presta bem atenção. Aqui agora, o apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, uma cidade bastante também pecaminosa, distanciada do propósito de Deus. Aqui, por exemplo, Paulo sempre estava indo pregar a palavra do Senhor em sinagogas, em reuniões. Paulo não perdia oportunidade. Onde tinha pessoas concentradas, reunidas, o apóstolo Paulo ia e sempre estava pregando a palavra. Aqui, por exemplo, o apóstolo estava indo ministrar a palavra. De repente, aparece uma jovem gritando: "Estes daí são homens de Deus, eles pregam a palavra de Deus. Como vocês devem ser salvos?" Mas, no entanto, ela estava sendo usada pelo espírito maligno. Isso mesmo, pelo espírito maligno de adivinhação. Agora, muitas pessoas questionam que: "Mas, pastor, o que ela estava pregando era verdade?" Era. Mas não era Deus usando, não? Não. Deus não vai usar nessa situação daqui, não. Então, por que o apóstolo Paulo expulsou esse demônio, se ele estava falando a verdade? Porque Paulo não queria ficar associada a ela. Todo mundo sabia na cidade que aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Observe, todo mundo conhecia aquela jovem e já sabia que ela tinha um espírito de adivinhação. Então, o que estava acontecendo ali era uma associação. Daqui a pouco, as pessoas da cidade poderiam pensar que o mesmo espírito que estava naquela jovem, o espírito da adivinhação, era o mesmo espírito que estava em Paulo e em seus companheiros. Entendeu aqui o mistério? Por isso que Paulo não perde a oportunidade e expulsa o espírito de adivinhação, para que ele e a sua equipe, a viagem missionária, não fossem associados como amigos, como parceiros daquela jovem. Ele repreendeu logo, porque a luz não tem paz com as trevas, a luz não tem comunhão com as trevas. Por isso que ele não perdeu tempo e expulsou, porque não queria essa associação entre o ministério dele, entre o Espírito Santo que estava na vida dele, entre o próprio Cristo e esse espírito de adivinhação que estava na vida da mulher, e todo mundo sabia. A jovem era bem famosa na cidade e gerava muitos recursos, dinheiro para seu senhor. Sabia disso? Deixa aqui nos comentários. E você concorda comigo ou você discorda? Você acha que por qual motivo Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação na jovem? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos dar seguimento ainda ao nosso segundo tópico. Veja só. Os senhores da escrava ficaram furiosos porque não ganhariam mais dinheiro e denunciaram Paulo e Silas às autoridades, acusando-os de provocar desordem pública. Por conta disso, eles foram chicoteados e presos. Na prisão, ao invés de reclamarem da justiça que lhe fizeram, Paulo e Silas oraram e cantaram. De repente, no meio da noite, aconteceu um terremoto. Foi tão forte que abriu os portões da prisão.
Então o carcereiro, que estava dormindo, acordou e ficou desesperado, porque imaginou que todos os presos poderiam ter fugido e ele seria punido por isso. Veja só, a obra de Deus não para. O apóstolo Paulo prega a palavra do Senhor. Ele expulsa agora esse espírito de adivinhação naquela jovem que estava dando muito lucro para seus senhores. Tinha muitas pessoas ganhando dinheiro, porque era cobrado valores para aquela jovem fazer suas adivinhações. Mas como o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação, a moça não adivinhava mais nada, não sabia mais nada. E isso trouxe um grande prejuízo para aqueles senhores e até mesmo a cidade. Ou seja, os senhores, os donos daquela moça, que ficava adivinhando as coisas, dando assim muito lucro a seus senhores e também ao comércio local. Estes procuraram autoridade, acusando Paulo e Silas de tumultuar a cidade. Por isso, eles foram presos, chicoteados. E quando estão lá na cadeia, ei, Jesus amado, quando Paulo e Silas estão na cadeia por ter pregado o evangelho, por ter expulsado o espírito de adivinhação daquela jovem, o que foi que eles fizeram? Poderiam ter reclamado, murmurado, perguntando por que isso acontece comigo. Poderia ter dito, aonde é que estava Deus? Nós estávamos fazendo a obra dele. Assim como muitas pessoas fazem hoje. Quando acontece a adversidade, quando vem a luta, em vez de adorar, começa a reclamar, murmurar, dizer que vai desistir, que vai largar, que vai parar. Tem muitas pessoas que na hora da adversidade, em vez de adorar, começa a murmurar, reclamar. Mas, no entanto, Paulo e Silas foram adorar a Deus, orar o Senhor, cantar a Deus. Meus irmãos, cantar na igreja é fácil. Eita, adorar a Deus é fácil. Quero ver cantar e adorar na prisão, na adversidade, nas lutas. E o apóstolo Paulo deixa esse exemplo para a minha vida e a sua vida, que mesmo na prisão deve ser dos meus lábios, do meu coração, o verdadeiro louvor, a minha verdadeira adoração. E você, se fosse Paulo, o que teria feito? Adorado ou murmurado? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico, no seguinte parágrafo. O apóstolo estava no mesmo lugar e chamou o carcereiro para perto de si e o acalmou. O carcereiro ficou tão surpreendido com o acontecimento que queria saber o que fazer para seguir o Deus dos missionários. Ele queria ser salvo e seguir a Jesus também. Então, Paulo e Silas lhe explicaram: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Em seguida, eles pregaram para o carcereiro e para toda a sua família, e todos aceitaram a Cristo como Salvador e foram batizados. Você consegue imaginar uma situação dessa? Paulo e Silas eram sensíveis à voz de Deus e perceberam que havia um propósito divino naquela prisão. O que parecia ser uma dificuldade tornou-se uma bênção. Ou seja, através do louvor e adoração do apóstolo Paulo e Silas na prisão, Deus entrou com providência. Aconteceu um grande terremoto, abriu-se as portas da prisão. Mas, no entanto, ninguém fugiu, ninguém saiu. Irmãos, só Deus faz isso. A porta da prisão aberta e ninguém sair, porque só Deus faz isso. Quando o guarda que estava tomando conta daquela prisão viu que tudo estava aberto, ficou aterrorizado e, por certo, pensando: vou morrer, todo mundo fugiu, serei culpado, vão mandar me matar, eu que ficarei preso. Começou a ficar atemorizado, mas, no entanto, ouviu sua voz dizendo: fica tranquilo, nós estamos aqui, ninguém saiu. De repente, o próprio guarda pergunta: o que é que eu faço para aceitar esse Deus que você está pregando? O que é que eu faço para aceitar esse Jesus? Então vê a resposta que estava também no nosso texto principal: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Essa palavra tem que ser aplicada no meu e no seu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa.
E assim aconteceu. Ele creu na palavra, a família também acreditou, confiou, entregou a Deus, e toda aquela família foi salva, foi liberta e batizada. Tem obras que só Deus faz, viu? E presta atenção, viu, professor? Tem situações, tem coisas que acontecem conosco que nós não sabemos o motivo, a causa, mas Deus pode ter seu propósito. Tem doenças, meu Deus, tem dores, tem crises, tem perdas que vêm em nossa vida para que nós possamos estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. É o lugar que Deus vai estar nos usando. Tem situações que acontecem na nossa vida que é projeto de Deus, para que o evangelho dele seja pregado e mais pessoas possam aceitar. Por isso, aceite o projeto de Deus e viva no projeto dele. Eita glória, eu lhe disse, né? Aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos agora para o nosso terceiro tópico, mas antes, uma observação. Se você quiser, agora pode estudar conosco em nossa plataforma de curso. Por isso, assista esse vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 981 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos. Quem quiser fazer sua assinatura, estou deixando aqui meu WhatsApp e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa conhecer a nossa plataforma e fazer sua assinatura. Para facilitar também, vou deixar aqui o nosso QR Code para que você possa escanear e assim conhecer e fazer a assinatura e estudar em todos os nossos cursos, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso, vem estudar conosco. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título A Parada em Tessalônica e Bereia. Após saírem da prisão, Paulo e Silas se despediram dos irmãos de Filipos e partiram para Tessalônica e Bereia. Quando estava com os tessalonicenses, eles se dirigiram para a sinagoga, como de costume. Paulo teve a oportunidade de pregar por alguns sábados consecutivos. Eles ensinavam as Escrituras, explicando que o Messias precisaria sofrer, morrer e ressuscitar, e apontava que Jesus era o Messias aguardado, que cumprira tudo que as profecias anunciaram. Lucas nos conta que Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se ajuntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Diante desse cenário, um grupo de judeus que ficou com inveja mobilizou alguns homens malandros e desordeiros para fazerem oposição a Paulo e Silas. Esses opositores invadiram a casa de Jasão, onde os missionários estavam hospedados, para levá-los presos. Como eles não estavam lá, eles arrastaram Jasão e os irmãos que estavam com ele até diante das autoridades. Em seguida, acusaram os cristãos de muitos crimes e, por fim, eles foram presos injustamente. Para sair do cárcere, Jasão e os demais irmãos pagaram a fiança. Percebendo a ameaça aos apóstolos, os irmãos os ajudaram a fugir para Bereia. Veja só, professor, irmãos, em qualquer lugar, em qualquer época, sempre vai ter pessoas que vão estar nos desafiando, sendo inimigo do povo de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo e toda a sua equipe chega na cidade de Tessalônica, começa a pregar a palavra na sinagoga e as pessoas começam a se converter a Cristo. E essa conversão, essa mudança de vida, de rota, chamou a atenção de todos. E quando chama a atenção de muita gente, começa a se levantar também os opositores, onde alguns judeus começaram a acusar a Paulo, a Silas, que estavam tumultuando a cidade.
e acabou chamando pessoas desonestas para levantar acusações falsas. Em todo lugar da terra sempre vai haver aquelas acusações falsas para tentar diminuir a sua pessoa, desqualificar os seus atributos, as suas qualidades, o seu caráter. Mas nós devemos entender que o nosso foco está em Cristo Jesus. Mesmo com todo obstáculo, eles continuaram realizando a obra do Senhor. E aqui, por exemplo, esse senhor chamado de Jasão acabou sendo preso porque ele estava hospedando os missionários. Irmãos, mesmo assim vale a pena. Mesmo assim vale a pena realizar a obra do Senhor. E esse daqui foi preso porque estava hospedando a Paulo e Silas, os missionários, mas, no entanto, conseguiram pagar a fiança e foram libertos da prisão. Mas Paulo e Silas não podiam mais continuar pregando a palavra em Tessalônica. Por isso que eles foram agora para a região da Bereia pregar a palavra e as pessoas se convertiam e iam verificar se aquilo que Paulo e Silas estavam pregando estava realmente na palavra de Deus ou não. São chamados os crentes bereanos. Você é um desse? Veja só o que está escrito. Os judeus de Bereia, ao contrário dos judeus de Tessalônica, receberam o evangelho com interesse. Eles estudavam as Escrituras com perseverança para verificar se o que Paulo estava falando era mesmo a verdade. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo a verdade. A palavra de Deus frutificou em Bereia. Porém, quando os perseguidores de Tessalonicense descobriram que Paulo e sua equipe estavam em Bereia, foram para lá causar confusão. E mais uma vez, Paulo teve que se retirar de uma cidade. Os irmãos, para proteger o apóstolo, o levaram até a cidade de Atenas, onde Paulo continuou a pregar o evangelho. Esses contratempos não atrapalharam o crescimento da igreja. O escritor do livro de Atos descreve que judeus e gentios, homens e mulheres, creram na mensagem da cruz. As perseguições contra os apóstolos os empurravam para seguir a viagem e pregarem em outros lugares. Eles não pararam de pregar a palavra. Chegaram em Bereia e encontraram um povo judeu estudioso da palavra, onde Paulo estava pregando, e os judeus de Bereia verificando se aquilo que Paulo pregava estava realmente na Bíblia ou não. Observação, na Bíblia judaica, porque Paulo apresentava o Velho Testamento dizendo: tudo que vocês estão vendo no Velho se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré. Então, os judeus de Bereia verificavam se estava realmente dessa forma. Ou seja, havia uma preocupação de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra para verificar se o que estava sendo pregado era Bíblia ou não era Bíblia, se falava de Deus ou não falava de Deus, se tinha confirmação de Deus ou não. Abri aqui um parêntese. Hoje, irmão, pelo amor de Deus, tem crente que dá glória a Deus em coisas que não é para dar glória a Deus, não. Tem gente que diz amém na hora que não é amém, pelo amor de Deus. Você sabe, a palavra amém vai ter um significado de assim seja. Você confirmando o que está sendo dito. E nem tudo que está sendo dito pode ser confirmado. Nós que somos cristãos, precisamos estar atentos à palavra que está sendo pregada e verificar, é de Deus ou não é de Deus. Um outro dia, estava um jovem pregando a palavra de Deus e dizendo o seguinte: receba o anátema de Deus, receba o anátema de Deus. Ele viu na Bíblia, falando acerca do anátema, ele achou a palavra bonita e começou a dizer: receba, receba, receba o anátema de Deus. A palavra anátema significa maldição. E tinha gente dizendo, glória a Deus, aleluia, fogo puro. Fogo de quê, pelo amor de Deus, varão? Anátema significa maldição. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra. Precisamos ser crente de Bereia, que verifica, que anota, que escreve, que medita, que abre a Bíblia para verificar se a mensagem é verdadeira ou não é verdadeira. Pastor, qual é a mensagem verdadeira? É aquela que está na Bíblia. As outras é pura invenção. E a palavra que converte é a palavra de Deus. A palavra que muda as pessoas é a palavra de Deus.
ela gera vida em quem está ouvindo. Pois está escrito, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Nada de ficar contando historinhas por aí, filosofias. Isso não muda, não liberta ninguém do pecado. Quem liberta do pecado é a palavra de Deus. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: com a pregação das Escrituras, o apóstolo Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele após o encontro com Jesus. E por isso, ele não parava diante das dificuldades. Não havia obstáculo que atrapalhasse o propósito da pregação do Evangelho. É necessário perceber isso. O apóstolo Paulo, ele foi transformado, liberto do pecado através da palavra. Quando Paulo teve encontro com Jesus, a vida dele foi mudada, transformada. Ele era um exemplo vivo da transformação que o Evangelho, que Cristo faz na vida das pessoas. Vou te perguntar, e você também é um exemplo vivo da mudança de vida? Antes você podia mentir, hoje não mente mais. Ei, Jesus amado. Antes você podia até gostar de falar da vida dos outros, mas hoje não fala mais. Antes você pode ter sido até desonesto, mas hoje você é honesto. A palavra de Cristo gera em nós mudança e transformação de vida, de comportamentos, de atitudes. Todas as pessoas que tiverem encontro com Cristo, assim como Paulo, têm que ter sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus. E é necessário realizar a obra dele. Jesus não vai libertar ninguém para ficar sentado no banco, não. Deus quer que você, que eu, que nós possamos realizar a obra dele. Amém? Você entendeu? É Deus falando contigo, viu? Mas quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Gostou dessa atividade? Está gostando do canal? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Já aviso também que não terminou a nossa aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 8, que traz por título O Segundo Diário de Viagem. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta-feira tem vídeo novo em nosso canal. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora vamos para a nossa dinâmica, da lição de número 8, da Revista dos Adolescentes, do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Segundo Diário de Viagem. Presta bem atenção. Nesta lição de número 8, vai ser abordado acerca do crente de Bereia, crente beriano, quando os judeus, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo, Paulo pregava e eles consultavam a Bíblia Sagrada para saber se a mensagem era verdadeira ou não era verdadeira. Então, esse episódio ficou conhecido entre nós como os crentes de Bereia. São aqueles crentes que procuram na Bíblia para verificar se está certo ou está errado. Por isso, vamos trabalhar nessa temática. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, de acordo com a quantidade de alunos que você tiver, uns 10, 12, 15, 20 versículos bastante conhecidos, mas somente a referência bíblica, tá bom? Somente a referência. Você não vai ler o versículo.
Por exemplo, você vai informar seus alunos que todos eles precisam estar com a Bíblia na mão, porque você vai citar o versículo e eles terão que saber aonde está escrito. Ficou difícil, né? Entendeu? Você aqui tem várias opções. Por exemplo, você pode tão somente citar o versículo, dando um exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aonde é que está essa referência? Aí todos vão precisar abrir a Bíblia e ler rápido aonde está essa referência. Quem achar primeiro ganha um bônus, um pirulito, um bis. Deixa Deus te usar, tá bom? Aqui o que você pode fazer? Pega versículos, referências conhecidas. Você cita o versículo e eles precisam falar aonde está escrito tal versículo. Vou dizer, é um pouco difícil. Será que seus adolescentes vão conseguir? Não vão conseguir. Fica tranquilo que tem um jeito mais fácil também. Aqui é um pouquinho mais difícil. Mas se você quiser, pode fazer da seguinte maneira. Você vai pegar, anotar aí no seu caderno, em suas referências, vários versículos conhecidos, tá bom? O livro, o capítulo e o versículo. Então você vai citar, por gentileza, quero ver quem abre primeiro, olha, quem vai conseguir achar primeiro o livro, o capítulo e o versículo e fazer a leitura. Aqui você não vai citar o versículo, para ele achar referência. Aqui é o contrário. Você vai citar a referência para que ele possa achar na Bíblia dele. Por exemplo, você vai estar dizendo, abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Isaías capítulo 42, versículo 2. O que é que está escrito? Eles vão ter que procurar Isaías capítulo 42, versículo 2. Deixa Deus usar a turma. Meu Deus, vai ser bênção pura essa mistura. Então aqui você tem essas duas opções. O jeito mais difícil é só você citar o versículo e eles vão ter que achar a referência bíblica daquele versículo. O jeito mais fácil é você citar a referência e eles vão precisar abrir e fazer a leitura. Aquele que falar primeiro, que achar primeiro, você pode presentear com algum bônus, um pirulito, um chocolate, meu Deus, um bis. Deixa Deus te usar, viu, professor? E fica tranquilo, porque eu já separei aqui para vocês em torno de 15 versículos bastante conhecidos. Por isso, pega aí sua caneta, seu caderno, para que você possa fazer suas anotações. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico, essa dinâmica digitada, caça-palavras, cruzadinhas, atividade online. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, mas é caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser receber todos os nossos materiais, é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. E agora, para facilitar, vou deixar aqui também um QR Code que você possa fazer a leitura e assim ter acesso ao nosso grupo de informações para se tornar membro e receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno e faça as suas anotações. Essas referências daqui servem para os dois modelos, tanto a referência bíblica quanto também o versículo. Fique à vontade. Por exemplo, primeira referência, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Todo mundo conhece.
Agora, Salmos, de número 23, versículo 1. O que é que está escrito? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eita glória! Terceira referência, olha só. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde é que está esse versículo? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Entendeu o que é que você vai fazer? Você pode citar a referência e o aluno fala o versículo. Você pode citar o versículo e o aluno fala a referência. Vamos dar seguimento. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. O que é que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, mas sem olhar na Bíblia. Quero saber quem é que sabe o que é que está escrito. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6. Isaías capítulo 41, versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículo 2. João, capítulo 14, versículo 6, é conhecido. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o 23. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. Pode escolher qualquer um desse. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você pode pegar, faz a sua relação, leva para a sala de aula e faça essa atividade. Será que seus adolescentes são crentes de Bereia? Consegue consultar a Bíblia Sagrada para verificar se está certo, se está errado? O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tá fácil ou tá difícil? Deixa aqui, viu? Já quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro, que Deus te abençoe cada vez mais. Lembrando, se você quiser também, você pode estudar conosco em nosso curso. Vou deixar aqui um vídeo explicando que você possa estudar conosco em nosso curso para professores de escatologia e curso básico em teologia. Vem estudar conosco. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.